Boa tarde, gente. Boa tarde. Ótimo, ótimo. Que Jesus, que os bons espíritos possam nos envolver nesse momento, nas nossas reflexões da manhã, da tarde. Todos nós, quando chegamos na casa espírita, passamos por 3 estágios diferentes da casa espírita. Nós chegamos na casa espírita, a maioria de nós, chegamos com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. E quando adentramos a porta do centro espírita, é como se estivéssemos encontrado um oásis no meio do deserto. E quando nós chegamos no centro espírita, nós encontramos servidores, almas que vamos receber. E quando nós chegamos, esse primeiro estágio, essa primeira fase, que é a fase do encanto, ficamos encantados com os trabalhadores da casa espírita. Que povo que fala baixo. Que povo que tem uma energia boa. De onde que saiu esse povo? Eu só falo de coisas espirituais. Devem ser iluminados. Devem ser espíritos quase próximos de Jesus. E a gente volta e começamos a tomar um passe, e aquela pessoa na frente de nós que tomou um passe e está dando, a gente abre o olho para ver o que está acontecendo, e aquela pessoa dando um passe, não deve ser uma coisa de outro mundo. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Com a mente tão limpa, tão tranquilos, tão caridosos. E nós ficamos no centro espírita e começamos a ir mais vezes, e aí nós começamos a conviver com esses espíritos iluminados, que são servidores. E à medida que a gente vai convivendo com esses servidores espíritas, nós vamos assistindo que esses servidores espíritas são como nós, imperfeitos. E aí eu começo a ver os defeitos. Não pode ser. Fulano tem defeito. Mas não pode ser fulano, ainda faz a fofoca fraterna. Eu vi com os olhos que há de comer fulano, fazer fofoca. E aí a gente vai convivendo dentro do centro espírita, e nós vamos observando que as pessoas aqui no centro, todo mundo é doente. Alguns com uma condição melhor do que outros. Aí chega a fase do desencanto. Desencantamos. Porque aqui tinha pessoas perfeitas. Aqui tinha que ter pessoas assim, assado. E nesse processo de desencanto, nós podemos fazer 2 coisas, ou 3 coisas. O primeiro é sair do espiritismo. Algumas pessoas saem do espiritismo por causa do comportamento dos trabalhadores imperfeitos. Para mim é loucura. E eu já assisti. Vários amigos que deixaram o espiritismo por causa dos trabalhadores do centro espírita imperfeito. E se foram. Outros que voltaram para o protestantismo. Outros que voltaram para o catolicismo. Outros que voltaram para o ateísmo. Outros que se foram. Deixaram o espiritismo. O segundo são aqueles que deixam a casa espírita para ir para outra casa espírita. Já assistiram isso? Essa casa espírita não está beleza.
tua energia boa, energia forte. Casa espírita, o pessoal não recebe espírito. Não tem tambor, não tem nada, está muito fraco aqui essa casa espírita. É muito fraco. Eu tenho que precisar de uma coisa forte. E a gente vai buscar uma coisa forte. Não no espiritismo. Que não tem isso. E a gente vai para outra casa espírita. E chegando lá, a gente encontra um grupo de perfeitos também. E a gente fica visitando de centro em centro espírita, buscando pessoas perfeitas. O outro grupo, esse é o mais perigoso, que Kardec vai falar. Kardec vai dizer que os grandes adversários do espiritismo não estão no catolicismo, não estão no protestantismo, não estão nos materialistas lá fora. Os grandes adversários do espiritismo estão dentro do espiritismo. Aqueles que mal compreendem o espiritismo. Aí o bicho pega, né? Porque essa pessoa que desencantou, revolta. Porque não encontrou a pessoa perfeita. E nessa revolta, essa pessoa fica dentro do centro espírita, e é uma fase tão boa que porque a gente senta na cadeira e fica apontando os dedos no erro dos outros. Como se nós fôssemos aqueles que são servidos aqui, os donos do centro espírita. E a gente vai vendo, meus irmãos, os maiores conflitos que a gente tem no centro espírita, pessoas conflitos no centro espírita, são aqueles que menos assistem à casa espírita, participam da casa espírita, só vêm para fazer confusão. E Manuel Flamengo Miranda vai falar que são os teleguiados das mentes perversas do mundo espiritual. Porque os espíritos perversos não conseguem adentrar a porta do centro espírita. Esse centro espírita que é protegido. É selecionar os espíritos que adentram essa casa aqui, gente. E como que essa espiritualidade inferior, esses espíritos inteligentes voltados para o mal, eles vão infiltrar na casa espírita através desses espíritas revoltados que não conhecem o espiritismo. Eles vão pouco a pouco infiltrando na mente desses irmãos, e eles passam a ser os obsessores aqui dentro. Eles passam a ser os representantes dos obsessores aqui dentro do centro espírita. E aí a gente assistiu, aqui não, veja, tá a nossa casa, viu? Essa casa aqui só espírito iluminado. Aí nós vamos encontrar os conflitos, as fofocas, não é fraterna não, viu gente? É fofoca mesmo. Tem uma passagem da irmã Sheila, que ela vai falar os 10 sinais que nós podemos estar obsediados. Um dos sinais, ela disse que é quando nós estamos falando da vida do irmão. Quando você está falando mal da vida do irmão, você não está sozinho. E não é João Adiante estar contigo, não, viu? Não é bezerro, é isso. São espíritos das trevas que usam a nossa mente para isso. Mas nós podemos ir agora para esse outro estágio, que é o estágio da busca da lucidez espírita. E lucidez espírita, meus irmãos, não é a quantidade de livros que você lê. Porque a gente chega no movimento espírita e acha que o espírita lúcido é aquele que já leu toda a codificação, é aquele que já leu todas as obras de André Luiz, é aquele que já leu todas as obras de Emmanuel, e a gente fica disputando. Você já leu o livro? Não. Ah, mas como que você leu esse livro? E a gente gosta de fazer assim, né? Mas como você não já leu esse livro? Todo mundo sempre já leu esse livro. E você tem que correr para ler o livro. E você passa o olho, já li. Como se lucidez espírita fosse engolir livros. Isso não.
Lucidez espírita. A lucidez espírita é quando nós estamos pegando as frases que estão nesses livros. Não é a quantidade de livros, mas é a quantidade de frases que nós tentamos colocar no nosso coração, no nosso íntimo. É quando nós começamos a tudo que está aqui na parte intelectual viajar para aqui. É quando nós começamos a conectar as duas coisas. Quando o sentimento, quando as coisas que eu leio, quando as coisas que eu estudo passam a ter sentido na minha vida. Porque tem coisas que nós estudamos no Espiritismo que ainda não fez sentido na nossa vida. Por que não fez sentido na nossa vida? Porque nós não praticamos ainda. Quando nós começamos a praticar aquilo que está escrito, ou então as tentativas da prática daquilo que nós estamos estudando, aquilo está fazendo sentido na minha vida. Então eu vou começar a estudar sobre a imortalidade da alma no Espiritismo. A lucidez espírita, ela vai me tirando o medo da morte. Eu vou começando a trabalhar agora, vendo as situações do mundo, os desafios do mundo, as provas, os conflitos, a lei da reencarnação, o estudo profundo da lei da reencarnação vai me dando subsídios para entender que tudo dá certo. E aí a reencarnação passa a fazer sentido na minha vida. E quando a reencarnação passa a fazer sentido na minha vida, eu estou adquirindo essa lucidez espírita. Mas quando nós estamos vivendo uma quadra difícil, nós ficamos perguntando ainda: mas por que eu tenho esse filho conflito? Por que eu tenho essa mulher conflito? Por que eu tenho esse esposo conflito? Por que eu tenho essas situações difíceis a nível financeiro? Eu ainda pergunto sobre isso. É porque a reencarnação não fez ainda um sentido profundo dentro de mim. Eu só sei da reencarnação aqui. Ela não viajou para aqui. A lucidez espírita nos faz pegar aqueles livros de André Luiz, gente. Aqueles livros são fantásticos, gente. Aqueles livros é um curso para como desencarnar. Não é não? E nós pegamos aqueles livros e vamos lendo aqueles livros como se fosse uma obra de ficção científica. E não observamos as entrelinhas onde fala das questões morais. O porquê que o André Luiz foi para o umbral. Por que ele passou um tempo no umbral? A gente não para olhar as entrelinhas. E o pessoal das outras casas espíritas, e o pessoal das outras casas espíritas estão fazendo tudo aquilo que André Luiz fez. André Luiz chegou para nós e falou assim: está aqui o mapa para você ir para o umbral. A gente pega o mapa dele e segue. Nós aqui não, o pessoal lá fora, viu, gente? Das outras casas, viu? E a gente fica, e nós ficamos perguntando ainda, para onde que eu vou se eu desencarnar hoje? Cadê a lucidez espírita para me mostrar? Para me dizer, para me apontar, para onde que nós vamos de acordo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas ações, como eu estou vivendo aqui, eu vou viver do outro lado. Foi o que aconteceu com André Luiz. E é tão interessante essa obra de André Luiz do nosso lar, gente, porque quando a gente vê o André Luiz, se a gente olhasse para André Luiz aqui na Terra hoje, ele era considerado um homem de bem, não era? Um médico que ajudava as pessoas, mesmo com a ajuda da enfermeira, mas ele ajudava. Ele tinha uma família completa, ele tinha uma casa, ele cuidava da casa, era uma pessoa justa, quem falava aqui, não é? Chega no mundo espiritual, é um suicídio indireto. É alguém que desencarnou antes da hora. É alguém que usou álcool, tabaco, sexo desequilibrado e foi minando a energia. O fluido vital foi minando com esses vícios. E ele vai para o mundo espiritual. Ele passa um tempo nas zonas umbralinas. E ele traz para nós, espíritas, esses conceitos. Essa viagem que ele fez. Mostrando o que nós não devemos fazer.
Mas à medida que a gente vai estudando aquilo, à medida que a gente vai pegando as entrelinhas, a lucidez espírita vai nos tirando, vai nos afastando, vai tentando nos afastar daquilo que André Luiz fez. As tentativas. Eu vou entendendo que o álcool, que o fumo, que o sexo desequilibrado mina as minhas energias. E à medida que eu vou sabendo disso aqui, que eu vou sentindo isso aqui, automaticamente eu vou deixando de fazer essas coisas. E ninguém proibiu. O bom é isso, gente. Na doutrina espírita ninguém proíbe. Não há proibição. Você tem que parar de fumar. Você tem que parar de beber. Não. É a lucidez espírita que me faz compreender isso. Se eu devo ou não devo. Não há nenhum diretor que vai falar, eu fiquei sabendo que você está... Vou lá para o quartinho. Fiquei sabendo que você está fumando, está bebendo, não pode. Não. Os conceitos são trazidos para a gente. O estudo é trazido para todos nós. E à medida que a gente vai estudando, nós vamos expandindo a nossa consciência. Nós vamos expandindo a nossa forma de ver o mundo. Nós vamos selecionando o que é bom e o que é ruim para nós. Olha que lindo isso, gente. Isso é lucidez espírita. Isso é lucidez espírita. Mas o que nós estamos vendo no movimento espírita, não aquele, gente, lá do outro lado, lá no Júpiter, viu? Nós estamos vendo muitas dificuldades no movimento espírita porque falta a lucidez espírita. Para ter lucidez espírita, nós precisamos, principalmente, gente, participar de grupos de estudo na casa espírita. Estudar sozinho em casa é difícil, é complicado, os termos. E quando nós estamos em grupo, é mais fácil para nós podermos ir diluindo pouco a pouco. Alguém tem uma capacidade de interpretação maior do que outro. Que é assim, porque todos nós estamos num nível diferente. E aquele que tem uma capacidade melhor de interpretação, interpreta aquilo que o Kardec trouxe, aquilo que os espíritos trouxeram. Os grupos de estudo na casa espírita, e hoje, principalmente com o online, os grupos de estudo estão ficando cada vez mais pequenos, escassos. É da espírita. Porque é mais fácil estudar online, não é, gente? A gente abre, está lá, o palestrante lá do outro lado, a gente fecha a câmera e fica com o cabelo desse tamanho, na cama, tomando um cafezinho, ninguém está me vendo, está ótimo. Eu não encontro com o espírito de porco que eu tenho dificuldade no centro. Eu não vou ver a pessoa que eu tenho dificuldade no centro. A gente fica online. E a gente perde as possibilidades que os espíritos têm de nos assistir aqui no centro. O online é muito bom, é ótimo, gente. Mas nós não podemos deixar de vir no centro espírita nas reuniões de estudo. Lá no online, os espíritos não podem nos assistir na nossa casa, como assiste no centro, gente, espírita. Nesse momento aqui, nesse momento agora que nós estamos aqui, não é só a palestra que está acontecendo, meus irmãos. Nesse momento está acontecendo uma desobsessão coletiva. Espíritos que acompanham-nos vão ser retirados do nosso psiquismo. E eles vão ser levados para as reuniões mediúnicas aqui da casa, logo, logo. Nesse momento, tratamentos espirituais estão sendo feitos a nível perispiritual, a nível físico, nesse momento aqui. A pessoa que tem mais energia, uma energia equilibrada, doa, os espíritos tiram do Hércules e passa para o Maurício. Lá na nossa casa não vai acontecer isso. Lá no nosso lar não vai acontecer isso. E depois a gente sair de casa, meus irmãos, autoestima, pintar o cabelo, fazer uma chapinha para a gente vir no centro, né? Uma roupa nova, passar batom. Autoestima é boa de vir encontrar com o espírito de porco, né, gente?
Aquelas pessoas difíceis, meu Deus, será que vai estar lá hoje, gente? Tem que orar para estar, porque a gente poder treinar a humildade, para poder treinar a indulgência. É isso que é bom no centro espírita. Se você está vindo para o centro espírita para encontrar espíritos iluminados que estão voltando aqui, vocês têm que ir para outro lugar. Aqui são espíritos falidos. Todos nós somos falidos. Todos nós já destruímos muito no passado. E hoje nós resolvemos construir. E a gente se encontra em um determinado ponto na cidade de Nova York para construir um ambiente onde as pessoas vão entrar para poder ser assistidos. Muitos de nós aqui já destruímos muitas igrejas no passado, aqui, olha os olhinhos aqui. Muitos de nós já participamos das revoltas religiosas do passado. Muitos de nós matamos pelo Cristo. E estamos aqui hoje, juntos, para poder agora construir. Mas para construir dentro do centro espírita, eu tenho que ter lucidez. Eu tenho que conhecer essa doutrina. Quantos de nós que estamos aqui nesse momento que somos médios, estamos correndo da mediunidade? Estamos correndo do compromisso da mediunidade. Viemos no centro espírita, a gente sente aquela coisinha, a gente sai daqui com aquela coisinha. Mas o que é isso? O que é isso? É a mediunidade que você está correndo. É os estudos da mediunidade que você está correndo. E você fez o compromisso no espiritual. Mas agora não dá tempo. Porque agora eu tenho que trabalhar. O meu trabalho não permite. A minha esposa não permite. O meu esposo não permite. O meu filho não permite. E nós vamos inventando desculpa. E nós viemos para construir. E nós viemos para contribuir dentro do centro espírita, gente. Dentro do movimento espírita. Nós disputamos a vaga do corpo que você está hoje, você disputou essa vaga. E nessa disputa você falou, eu quero voltar como médio. O Espírito falou, você vai voltar como médio. Não vai voltar cego, volta como médio. Não vai voltar mudo, vai voltar como médio. Não vai voltar sem as pernas, vai voltar como médio. Não vai voltar sem os braços, mas volta como médio. E chega aqui a gente esquece. E chega aqui a gente vai adiando esse compromisso. E a espiritualidade superior que nos assiste e que nos assistiu antes de reencarnar, constantemente nos tira do corpo e leva à noite e conversa conosco lá do outro lado. Manuel, olha o compromisso que você está esquecendo. Vá para os estudos, meu filho. Você já sabe, meu filho, como é importante o estudo para você se preparar, para você construir, porque você destruiu tanto no passado. Eu volto para o corpo enjeitado, é agora. E aí eu pego, cadê o endereço da norma? Eu tiver o endereço da norma, irmão, cadê o endereço da norma? Domingo eu vou estar lá. É assim que a gente fala? Domingo eu vou estar lá. Aí quando chega na hora de você domingo, a pessoa liga, fulano, tem um churrasco que você vai vir hoje. Oh, não, eu estou indo no centro. No centro eu abiato agora. Eu estou preparando essa carne para você, eu comprei essa carne para você. Essa cerveja que vem da Escócia para você. Esse uísque que eu comprei, essa margarida que eu comprei para você. E aí fala, mas muito bem, falta de caridade, né? Eu não li, né? O centro espera. Porque meu amigo, ele é meu amigo, eu vou fazer caridade. Falta de consideração com um amigo com uma margarida. E ele manda foto lá daquela picanha do espelho, aquela coisa santa. Eu digo, não posso fazer isso. Posso fazer desfeita. Como é que eu vou fazer uma desfeita dessa? Semana que vem, eu vou lá. O centro está aberto, né? A gente adia para semana que vem. Semana seguinte, a neve que aparece. Não, como é que eu saio dessa neve? A gente olha.
Aí semana seguinte tem o verão, mas o verão aqui é tão curto, eu tenho que curtir o verão. Depois do verão eu vou para o centro. São 3 meses de verão. Eu preciso ir para a praia. Aqui a gente adia e adia. E chega um momento, meus irmãos, que a gente tem que ir para o outro lado. Mas aqui não, deixa o pessoal lá do meu centro, viu? Nosso centro, vamos? Eurípides Vassilufo criou um hospital para receber espíritas do outro lado. Nós estávamos desencarnando muito mal com o espírita. Era tanto conhecimento que a gente recebia. Quando chegava do outro lado e ia ver a lista, o que a gente fez? Manuel Gamas, 4.000 passes, 5.000 copinhos de água finificada. 2 vezes foi no asilo. Nós recebemos mais do que doamos. Chegando do outro lado, eu começo a rever aquilo que eu deixei de fazer. Eu começo a lembrar da margarida do domingo. Eu começo a lembrar que eu deixei de ir para o centro, que eu deixei de me iluminar para poder fazer uma coisa que ia me atrasar. E os Espíritos falam que quando a gente desencarna, que é como se fosse aqueles filmes antigamente que rebobina, a gente vai, rebobina tudo e vai passando tudo aquilo que a gente fez aqui, a situação que a gente fez, vai passando na nossa mente. Então, quando estavam passando isso, nós, espíritos, estávamos com dificuldade de entender isso do outro lado. E a espiritualidade teve que criar esse hospital psiquiátrico para receber a gente. Trabalhadores. E desencarnam, carregamos uma frase. Por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz mais? Por que eu não estudei mais? Por que eu não doei mais? Por que eu não me transformei? Tantos conhecimentos que chegaram até mim. E eu desencarnei carregando essa mágoa, esse rancor. E chegando do outro lado, nós vamos ter que ir pessoal, nós aqui não, gente, o pessoal lá do nosso centro vai para o hospital psiquiátrico para poder ser assistido. Chegando do outro lado, quando a gente abre o olho, reencarnação existe. Imortalidade existe. Tudo existe. E às vezes a gente vem dentro do centro espírita, a gente ouve essas coisas e parece que não faz sentido pra gente. Tem coisas que eu fico falando às vezes nas palestras que tem gente que fica sorrindo. Que parece que é uma loucura pra gente, não é? O que Paulo falava, para uns é loucura o que a gente está falando. Mas quando chega no mundo espiritual não é loucura. É verdade. A reencarnação existe. A desencarnação existe. A imortalidade existe. O espírito guardião existe. Os espíritos existem. O corpo é que morre. O corpo é que é transitório. Essa lucidez espírita nos dá essa força para poder ver isso de forma diferente. Que nós vivemos uma vida transitória, gente. É tão complicado a gente entender isso ainda, que nós vivemos num mundo transitório. A esposa é transitória. O esposo é transitório. O filho é transitório. A casa que nós temos é transitória. A casa que nós temos lá na Flórida, para a gente poder ir para o verão, é transitório, vai ficar. O carro é transitório. O carro antigo para andar no domingo é transitório. A Holidays é transitório. Os cavalos lá no Brasil é transitório. O gado, o rei do gado, se tem algum rei do gado aqui, o rei do gado também é transitório. A casa em Porto Seguro é transitório. E nós ficamos vivendo como se nada fosse transitório, sendo espírita. Conflitos que a gente fica carregando para poder ter, e vamos esquecendo de ser. Certa vez conversei com uma amiga que ela estava se preparando para ir para o Brasil. Ela conseguiu comprar uma casa em Porto Seguro. E ela estava comprando livros espíritas para mandar para o Brasil. Eu digo, para quê, amiga? Mas quando chegar lá eu leio.
Eu digo, amigo, e se esse avião cair da hora que você estiver indo, esse avião cai, e como é que fica isso? Comprando livro para poder ler quando aposentar. Depois que você está aposentado, quem é que lê mais, gente? O olho já está assim, não tem mais a força que a gente tem. Quem vai ler mais? Eu vou servir lá no Espiritismo quando eu chegar no Brasil. E a gente trabalha aqui nesses trabalhos duros que a gente trabalha. E quando chega no Brasil, chega tudo engembrado. Quem vai ajudar mais? Como é que vai ajudar mais, gente? O momento é agora. Você enfrenta o Clorox todo dia. E à noite eu vim para o centro trabalhar como médico. Ainda chega com o cheiro do Clorox na mão. É assim que a gente toma passe, você respira. A gente entende, né, gente? O Clorox sai tão fácil. Passe limpo de verdade. Passe limpo. Aí que é bom, gente. Aí que tem mérito. Qual o mérito que tem eu aposentar e ir para o Brasil, não tem nada para fazer? Eu vou seguir Jesus, se não tem nada para fazer, eu vou seguir Jesus. O mérito é agora. Você tem um marido difícil, é esse o momento de servir a Jesus. Você tem uma esposa difícil, é esse o momento de servir a Jesus. Tem um filho difícil, é esse o momento de servir a Jesus, porque aí tem mérito. A gente quer servir Jesus quando tudo está bom. Agora eu estou na praia, tão difícil, vou afastar do centro. E fala comigo isso, gente. A gente liga, não para o proselitismo, mas para ver como é que está o espírito. Desviado se foi. E eu lembro, gente, do Chico. O Chico falava que nós somos espíritos pegados a cachorro. Aí, mas como o espírito pegado a cachorro, né? E ele então conta uma parábola. Ele fala que no Espiritismo, nós, no centro espírita, nós somos pegados a cachorro. Ele fala que tinha um pastor, que tinha umas ovelhas, que são umas ovelhas bem revoltadinhas. E essas ovelhas revoltadinhas iam sumir. Ele ia lá e voltava, trazia elas com carinho, batia com carinho, trazia e colocava. A ovelha revoltada sumia de novo, você sabe, né, gente? E aí ele batia, ia trazendo novamente, voltava para o seu espírito, voltava para o rebanho. Mas chegava um momento que o pastor falava assim, agora não. Agora vai com o cachorro. E eles tomaram o cachorro. O cachorro ia e pegava no pescoço da ovelha e trazia. Chico falava que esse cachorro é o sofrimento. Quando tudo está bom, quem quer saber se espírito é isso? Tudo maravilhoso, dinheiro na conta, um patrão maravilhoso, não é? Uma casa linda, acabei de comprar essa casa com piscina. Ah, não tem tempo agora porque eu estou decorando a casa. Aí a gente vai afastando e vivendo a transitoriedade. E os espíritos mandam o cachorro para a nossa casa. Para a casa do pessoal do nosso centro, viu, gente? E a gente acha que está tudo bem, tudo maravilhoso, o cachorro chega e segura no nosso pescoço. E vai trazendo a gente mexe e vai mexendo. Eu vou voltar para o centro. Onde que está o telefone da Norma? Onde que está o telefone da Norma? É assim. E até tem raiva da Norma, né? Porque a Norma faz lembrar de centro. Lembrou de centro espírita, é Norma. E onde que está a Norma? Onde que está o Hércules? Onde que está esse povo? E a gente vai revoltado. E eu vou ligar para ele, agora eu ligo. E a gente volta, desconfiadinhas por sempre, não é? E apareceu, não, as pessoas. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só tive uns passos. Uma água fortificada. Tá tudo bem. E depois a gente leva o patrimônio eterno, desaba. E fala que está sofrendo. Que ele passa por isso aqui, gente? Todos nós. A gente espera o cachorro do sofrimento aparecer para a gente voltar. O rebanho. Para a gente voltar e sair da transitoriedade e começar a viver um espírito imortal. É isso que a lucidez espírita nos faz. É isso que a lucidez espírita nos dá. Nós começamos a viver com um espírito imortal.
a nossa vida começa a ficar diferente, tudo fica diferente. Mas tudo está do mesmo jeito. Então o que muda? A minha forma de ver o mundo muda tudo. Todas as situações adversas, as dificuldades, estão tudo lá. Mas a minha forma de enfrentar agora, a minha forma de ver muda. A luz desse espírito me dá luz. O conhecimento espírita me dá luz. É à medida que a gente vai conhecendo, e com a medida que a gente vai conhecendo, quanto mais a gente conhece, mais a gente não sabe. Mas às vezes a gente entra no centro espírita e nós esquecemos dessa posição de aprendiz. Todos nós que somos aprendizes, você sabia disso, gente? Não tem mestre no centro espírita. Graças a Deus, né? O nosso mestre é Jesus Cristo. E todos aqui, sem exceção, somos todos aprendizes. E muitos de nós não queremos ficar na posição de aprendizes. A gente começa a ler, a gente lê umas 2 frases, ali já sabe, a gente já sabe tudo. Não precisa mais disso, não. Eu fico vendo médios no centro espírita, gente, que começa a estudar, estudando, e chega até a reunião mediúnica, e chegando na reunião mediúnica esquece dos estudos. Afasta dos estudos. Afasta dos trabalhos da casa espírita, e só vem no dia da reunião mediúnica um perigo para o médium. O médium, ele precisa de estudar. É o mais que precisa de estudar dentro de casa. Foi o que mais destruiu. Ele precisa de estudar, ele precisa de entender, ele precisa de compreender, ele precisa de iluminar o cérebro para poder seguir a espiritualidade superior. O médium que dá passe, ele precisa de ter essa lucidez espírita para conhecer o passe, gente. Saber o que é o passe espírita. Poucos são os médiuns que aplicam passe e sabem o que é passe espírita, a utilidade do passe, a preparação para poder doar o passe para alguém, doar energia para alguém. Aqueles que estão recebendo também do mesmo jeito, entender o que é o passe. Tem muita gente que acha que o passe é uma bênção, está benzendo a pessoa naquele momento. Tirando as energias, eu vou lá para tomar um passe. A gente fala assim, né? Eu vou lá para tomar um passe. Eu não vou partir a palestra, eu vou tomar um passe. Eu estou com um coço, estou sentindo que tem alguma coisa comigo, eu vou lá, eu tomo um passe e fica lá amarrado alguma coisa. E a gente vem no ciclo para tomar esse passe para isso. E nós não sabemos o que é o passe espírita. A lucidez espírita nos faz entender o que é o passe. Essa posição de sermos aprendizes. Todos aqui nós estamos aprendendo um com o outro, constantemente aprendendo, gente. E à medida que nós vamos aprendendo, automaticamente nós vamos colocando em prática essas coisas. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Conhecimento espírita em cabeça dura, tanto bate até que fura. Vai batendo, até que abre um buraquinho e esse conhecimento entra. Conhecimento espírita em coração duro, vai batendo, até que acha um espaço para poder entrar. E entra. Então é isso, meus irmãos. Eu estou perdido na hora aqui. É isso, meus irmãos. Agora eu estou. É importante a busca da lucidez espírita. Do conhecimento espírita. Se colocar nessa posição de aprendiz. E a outra coisa. A lucidez espírita nos traz algo interessante, que eu quase que eu caio da cadeira aqui quando eu vi a mensagem. Servir. Nós iríamos falar de servir, quando eu li que talvez servir a lição do cantinho. Quando a lucidez espírita começa a mexer comigo, tocar no meu coração, eu saio da posição de receber para poder doar. Quem recebe é devedor. Quem doa, gente, vai ter os créditos. E ser servidor no centro espírita é complicado, gente, porque para ser servidor nós precisamos da humildade. Da humildade, gente. Às vezes no centro espírita, para poder pedir alguém para mover essa garrafa daqui para ali, tem que ser com todo o amor do coração para a pessoa achar que a gente está querendo mandar.
Mas a posição daquele que serve, não pergunta, só serve. Só doa. E quanto mais nós servimos no centro espírita, mais nós conectamos com os servidores do mundo espiritual. Nós passamos a ser amigos daqueles que estão do outro lado. Esses espíritos começam a viajar conosco até os nossos lares. Esses espíritos viajam conosco lá fora para nos assistir quando a quadra está difícil. Quando a situação se encontra difícil, eles nos acompanham. E muitas vezes estão dando passe. Muitas vezes estão protegendo o nosso lar contra o acesso das entidades perversas, doentias, viciosas. Eles fazem isso com o servidor da casa espírita. Aquele que serve com o coração. Aquele que está aqui para poder doar de si mesmo. Aquele que não pergunta quem é o coordenador da casa. Tem pessoa que é assim, gente. Quer servir o coordenador da casa. Não estamos aqui para servir o coordenador da casa. Porque se você está aqui para servir o coordenador da casa, você vai se decepcionar, porque o coordenador da casa, gente, é imperfeito. Os coordenadores da casa são imperfeitos. Nós estamos aqui para poder servir Jesus. E quando os coordenadores da casa nos pedem para fazer algo, é Jesus que está pedindo para poder fazer. E quando nós fazemos, nós estamos fazendo pelo Cristo e por nós. É por nós que nós estamos fazendo. É o conhecimento espírita que nos coloca nessa posição agora de servidores, de doadores. Eu preciso de fazer alguma coisa no centro espírita, gente. Nem que for para mexer as cadeiras de um lugar para o outro, mas eu vou fazer alguma coisa aqui. A seara espírita, gente, nós temos poucos trabalhadores. São poucos trabalhadores. A nossa casa aqui, eu acho que tem muito. A nossa casa são poucos trabalhadores. E o trabalho é intenso, gente. O trabalho vem de todos os lados. A lucidez espírita nos faz criar uma confiança, gente. Uma confiança nos espíritos, no nosso anjo guardião. Uma confiança de que tudo que está acontecendo agora, nós estamos vivendo um momento difícil, gente. Um momento complicado. Que se não temos lucidez espírita, nós desesperamos. Nós entramos numa crise de ansiedade, depressão. E o conhecimento espírita nos dá essa força, a confiança de entender que tudo que está acontecendo agora faz parte do processo da transição planetária, gente. Se vocês acham que vai ficar, estão querendo ficar melhor, não vai ficar melhor, tem que ficar pior. Porque nós queremos herdar a terra de paz, a terra onde não vai ter mais guerra, a terra onde não vai ter mais fome. Para nós podermos herdar essa terra que não vai ter mais guerra, que não vai ter mais fome, precisa desses grandes conflitos que nós estamos vivendo agora. Parece que a gente está lendo os livros espíritas. Os grandes conflitos vão aparecer. Porque nesse momento a espiritualidade está separando o joio do trigo. E nessa separação do joio e do trigo, causa esse desconforto. Causa esses atritos que a gente está vendo dentro de casa. Os atritos na sociedade. Os atritos no centro espírita. Porque estamos preocupados. Parece que estamos desnorteados, parece que o mundo está sem um norte, parece que está fora de controle. Não está fora de controle. Tudo está em controle. A lucidez espírita nos faz entender que tudo está em controle. A lucidez espírita nos faz encher o nosso coração de esperança, de coragem. Nós pedimos o mundo espiritual para poder servir Jesus. Nós pedimos no mundo espiritual para morrer por Jesus. Me manda a palavra, eu quero morrer por Jesus. Mas, Manuel, não tem mais como você morrer, porque não tem mais os sacrifícios.
vá para lá e morre dia a dia. Como que nós morremos dia a dia, gente? Nesses conflitos. Matar em nós o medo. E colocar em nós a coragem. Mais do que nunca nós estamos precisando de pessoas que têm coragem. Esperança nos olhos. E nós somos o sal da terra, Jesus falava. Nós somos a luz do mundo. E nesse momento que nós temos que provar que nós somos a luz do mundo, e nesse momento que nós temos que provar que nós somos o sal da terra, o sal que faz a diferença na vida dos outros. Quando alguém trazer o pensamento negativo, a ideia negativa, que nós sejamos naquele momento o amortecedor do mal que sai da boca daquela pessoa. E ali paramos. As redes sociais, que nós sejamos aqueles que vamos na rede social colocar esperança, colocar paz. Não vamos encher as pessoas de medo com as nossas postagens. Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que mostrar o que o Espiritismo traz pra gente. Nas redes sociais que eu tenho, eu entro lá, só entro e jogo duas coisinhas. Puf, e você sai na hora porque não pode entrar, porque você contamina. É tanta coisa que a gente vê lá. Espíritas, irmãos espíritas, colocando cada coisa lá. Aonde que está a lucidez dessa criatura? A lucidez espírita nos faz entender que esses movimentos políticos, essas ideias políticas, não podem ser faladas dentro do centro espírita. Não pode ser discutido dentro do centro espírita. Jesus não tem partido, gente. Nós não temos partido aqui dentro do centro espírita. O nosso partido é Jesus. Aí evita a confusão. Eu tenho amigos espíritas que divorciaram um com o outro por causa de ideias de esquerda e de direita. Cadê a lucidez espírita? Eu divorciar de um amigo por causa dessas ideias. Então esse é o momento para nós sermos a luz do mundo. Esse é o momento para nós podermos, nesse momento, nós falarmos que existe tudo que está acontecendo, nós precisamos de passar por isso, mas eu vou confiar na espiritualidade. Eu não vou parar de vir no centro por causa disso e daquilo, eu vou confiar na espiritualidade. Eu tenho um amigo lá no centro que ele falou, Manuel, eu vou confiar. Eu vou confiar e vou trabalhar. E ele está trabalhando. E ele fala comigo, Manuel, quando eu passo em determinados locais, eu fico invisível. Olha o pensamento positivo. Eu tenho outros que eu não estou vendo mais a sério. E nós precisamos de ter essa fé no coração, gente. Nós precisamos de ter essa certeza que nós temos uma proteção espiritual, que tudo que nós precisamos de passar, nós iremos passar. Se não for para passar, a gente não vai passar, gente. É a lei de causa e efeito. Toda dor que chega, ela não chega no lugar errado. Toda dificuldade, todo desafio, ela busca a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Ela não vai no lugar errado. Senão Deus não seria Deus. Então a gente não pode sofrer antes da hora com a ansiedade. A ansiedade nos faz a gente sofrer antes da hora, a coisa não vai nem acontecer, mas a gente já está sofrendo. Vai acontecer. E nós ficamos sofrendo e nunca aconteceu. Mas a lucidez espírita nos faz ter essa confiança dentro de nós, de tudo que chegar até nós, se nós precisamos ter que passar por isso, vamos ter que passar. Mas se a gente não precisa, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas é complicado, gente? Não é complicado a gente vivenciar isso, trazer isso para o nosso coração, praticar isso no nosso dia a dia? É complicado. Quando a dor aparece, quando a dificuldade aparece, a gente esquece que é espírita. Nós esquecemos os conhecimentos espíritas que a gente tem, que a gente já recebeu, e caímos na ansiedade. Caímos na tristeza profunda. Caímos no desânimo.
E às vezes perdemos a oportunidade maravilhosa de trabalhar no bem, de trabalhar na casa espírita. Então é isso, meus irmãos. É o convite que nós deixamos para os irmãos. Buscar a lucidez. Ou continuar buscando essa lucidez espírita. Buscar os estudos na casa espírita. Que dia que é os estudos na casa espírita? Escolha um estudo. Eu quero estudar sobre o livro dos espíritos. Eu quero estudar sobre o livro dos médiuns. Eu vou estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou escolher um dia e ali eu vou fazer um compromisso comigo e com a espiritualidade. E vou começar a praticar. Porque a palestra, gente, é maravilhosa. Aqui a gente fala, a gente sente, os espíritos estão aqui, a gente toca no coração, mas é nos estudos que nós vamos perguntar, que nós vamos indagar. Manuel, eu não concordei com isso. Ecos, eu não concordei com isso. É assim. E o Ecos vai falar para você, assim, não, mas eu não continuo concordando. E você vai para casa sem concordar, e outra semana você volta, até que você entende. É isso que é doutrina espírita. A gente não pode aceitar qualquer coisa, engolir qualquer coisa. O Espiritismo é da razão. É daqui, gente, da razão. Quando nós falamos, você acredita na reencarnação? Não, eu não acredito na reencarnação. Eu sei da reencarnação. E acredita, deixa de acreditar. Nós espíritas sabemos da reencarnação. Nós espíritas sabemos da lei de causa e efeito. Nós espíritas sabemos da comunicabilidade com os espíritos. Nós não acreditamos. O estudo nos faz encontrar com essa lucidez, com esse pensamento racional de entender, gente, quando sai alguma coisa da boca de alguém, eu vou analisar. É espírito? É espírita? É. Não é? Não é o acaso. Então é isso, meus irmãos. Que nós possamos ir para os nossos lares, levando essas informações que nós deixamos aqui, levando esses pensamentos para que nós possamos, pouco a pouco, ir trabalhando com esses pensamentos que nós deixamos aqui, sem consciência de culpa, sem correria, paulatinamente. Nós começamos a repensar qual o estágio que nós estamos dentro da casa espírita. Nós ainda estamos naquele estágio dos espíritas revoltados? Nós ainda estamos naquele estágio daquele espírita que está esperando pessoas perfeitas aqui dentro? Ou nós já chegamos no estágio de entender que nós estamos aqui para um processo profundo de autocura? A cura de dentro para fora. O médium espírita pode curar o corpo. A lucidez espírita cura a alma. E Jesus e os bons espíritos esteja com todos nós, hoje, agora e para sempre.